Dom Casmurro, capítulo 79, vamos ao capítulo. Com efeito, gostei de ouvi-lo falar assim. Sabes a opinião que eu tinha de minha mãe. Ainda agora, depois de interromper esta linha para mirar-lhe o retrato que pende da parede, acho que trazia no rosto impressa aquela qualidade. Nem de outro modo se explica a opinião de Escobar, que apenas trocara com ela 4 palavras. Uma só bastava a penetrar-lhe a essência íntima. Sim, minha mãe era adorável. Por mais que me estivesse então obrigando a uma carreira que eu não queria, não podia deixar de sentir que era adorável, como uma santa. Eu gosto muito desse toque que o narrador nos dá aqui. Então imagine a seguinte cena, tá lá o Dom Casmurro, né, velho em sua casa, escrevendo, e nós estamos dentro da narrativa que ele está escrevendo. De repente ele para, olha para o retrato da mãe dele, que está ali por perto. Nós saímos da narrativa, olhamos para o retrato junto com ele, olhamos para o próprio Dom Casmurro, né, nessa casa quieta, ele isolado, para depois mergulhar novamente nos dias da juventude dele. E porventura era certo que me obrigava à carreira eclesiástica? Aqui chegou a um ponto que esperei viesse depois, tanto que já pesquisava em que altura lhe daria um capítulo. Realmente não cabia dizer agora o que só mais tarde presumi descobrir, mas uma vez que toquei no ponto, melhor acabar com ele. Bom, aqui uma outra questão importante, lembre-se que a gente viu esse termo, metaliteratura, né? Então ele está fazendo literatura sobre a literatura, ele está falando sobre o ato de escrever. Então ele estava falando, puxa vida, eu estava até pensando quando que eu ia escrever esse capítulo. Lembre-se que normalmente um escritor não escreve isso, né? É claro, depois no século XX virou moda fazer isso, né? O escritor só escreve sobre ele mesmo, né? Eu estava bloqueado e não conseguia ter criatividade. Ele faz um livro inteiro sobre como é difícil não ter criatividade. Tudo bem, eu acho que isso é uma coisa muito válida, mas muitas vezes fica chato, né? Muitas vezes é um fetichismo, né? O autor ele consegue ver só sobre ele, então isso tem que ser muito bem dosado, né? O que o Dom Casmurro está fazendo aqui é muito bem dosado, então não só ele está olhando para ele mesmo, sobre a literatura, falando sobre a própria literatura, o autor falando sobre o autor. Reparem, não é o autor falando sobre a pessoa, é o autor falando sobre ele enquanto autor, né? O que é ser um autor, o que é ser... Então ele faz isso um pouco, mas ele tem muito mais coisas ali, né? Ele faz essas digressões maravilhosas sobre a vida, engraçadas, algumas vezes esclarecedoras, ele conta a própria história, né? Então tá, tem gente que não, tem gente que vai ficar só no mundo ali da própria literatura, no mundo da estrutura, até pessoas que defendem isso, né, que um livro nada mais é do que uma estrutura, o livro só fala sobre ele mesmo, e aí as pessoas ficam naquilo ali, mas não é o caso aqui, né? Não é o caso aqui. Aqui de vez em quando ele faz essa meta-literatura. Então, qual que é? O que ele está pensando? Qual é a questão literária aqui? Ele estava pensando, nossa, olha, eu até estava pensando isso que eu vou falar para vocês agora, eu queria colocar num outro capítulo, eu até estava pensando onde ia colocar, mas já que agora eu toquei no assunto, eu vou colocar. Vai assim mesmo. E lembre-se que o nosso narrador é um narrador relaxado, né? No sentido de, então vai. Quase que no sentido pejorativo da palavra também, né? Então, eu sei que era melhor eu colocar isso daqui depois, mas já que eu falei, então vai por aqui mesmo. E ele está falando, perceba, por que ele queria colocar depois esse capítulo que vai vir depois, né? Que vai vir agora. Porque só mais tarde ele presumiu descobrir essa revelação que ele vai nos contar, né? Então não faz sentido eu falar na época do
do menino lá, porque aquele menino não sabia. Mas uma vez que toquei no ponto, melhor é acabar com ele. É grave e complexo, delicado e sutil. Um desses em que o autor tem de entender ao filho, e o filho há de ouvir o autor, para que um e outro digam a verdade, só a verdade, mas toda a verdade. Cabe ainda notar que esse ponto é que torna justamente a santa mais adorável, sem prejuízo, ao contrário, da parte humana e terrestre que havia nela. Basta de prefácio ao capítulo. Basta de prefácio ao capítulo. Vamos ao capítulo. Faz uma introdução a um capítulo. Importante aqui, um desses, o capítulo que vai sair agora é um desses em que o autor tem que atender ao filho. E o filho há de ouvir o autor. O que isso significa? Bom, o filho é o Bentinho. O autor é o Dom Casmurro. Correto? Há aqui um indício de que ele não acha que é só um mundo literário. Isso é importante. O nosso narrador não está falando só sobre o mundo literário. Ele está escrevendo, sim, é uma criação literária. Ele está escrevendo, mas ele tem que consultar com o Bentinho, que é aquele que estava na realidade, para que ele não crie muita coisa e não fique muito longe da realidade. Então o autor tem que consultar com o filho também tem que consultar com o autor. Eu já desenvolvo um pouco mais esse pensamento, mas é claro, você pode pensar, mas você esqueceu, Tiago, que o próprio narrador é uma criação do Machado de Assis. O Santiago não existe. Então, isso que você está chamando de consultar com o Bentinho é em si mesmo uma realidade ficcional. É uma realidade puramente ficcional. Então perceba, me siga lá, né? Então você está me dizendo, você imaginado, né? Você está me dizendo que a própria realidade que estaria para fora da literatura é ela mesma realidade só literária. Ou seja, não há nada para fora da literatura. E aí eu te respondo muito bem, gostei do teu ponto, acho que é válido. Mas o que eu vou te dizer é o seguinte, o narrador Machado de Assis, que criou o narrador Santiago, ele está mostrando para você, no âmbito da ficção, ou seja, Dom Casmurro falando sobre Bentinho, e essa relação entre memória e realidade, ele está mostrando para você algo que acontece com o próprio autor, ou seja, com o próprio com o próprio Machado de Assis falando sobre o Dom Casmurro e sobre Bentinho e sobre todo mundo que está dentro desse livro. Ou seja, o Machado de Assis também teve que reportar a uma realidade. Não necessariamente que isso aqui é o Machado de Assis quando era criança, ele pode ter meio que inventado, ele pode ter visto uma criança, ele pode ter pegado uma parte do Bentinho de um lugar, outra parte do outro. A gente poderia... Tem pessoas que passam a vida inteira tentando descobrir esse tipo de coisa. Mas o que está claro aqui é essa concepção de que o narrador, o ficcional, se reporta à realidade. E por mais que seja uma ficção, O Senhor dos Anéis, por exemplo. Eu estou eliminando umas outras ficções aí porque eu acho que algumas ficções é só livro. E aí quando é só livro, não tem nada a ver com a realidade, aí é só historinha. É só historinha, você só está criando. Aí tinha uma nave, aí veio uma super explosão, e aí explodiu mais uma vez, aí veio um cara que conseguia virar monstro. É só historinha. Eu sei que eu estou me afundando aqui, não se preocupe, eu volto. Eu só vou precisar de mais tempo, vou precisar que você seja paciente comigo. Aí você fala, mas não, peraí. Como é que você fala da história da nave e etc, e você me dá como exemplo, contraponto a isso, O Senhor dos Anéis. Que tem um gigante lá, aí tem um cara que é só um olho,
aí tem um monte de monstros, uns coisas de fogo lá, e aí você está dizendo que isso é realidade. Eu estou dizendo que o peso do Senhor dos Anéis, no sentido bom, né? A tridimensionalidade do Senhor dos Anéis está baseado na realidade. Quando eu vejo personagens como Gandalf, como eu vejo a bondade dos hobbits em geral, e especificamente do Frodo, do Sam, quando eu vejo isso, por mais que é um hobbit que não existe na vida real, eu vejo, puxa, é assim mesmo, né? A pessoa que ela tem fidelidade, a pessoa que é fiel ao seu amigo, é assim mesmo. Então eu vejo realidade naquilo. Se o Senhor dos Anéis fosse só uma descrição de monstros, é um monstro, aí apareceu outro monstro, ele bateu nesse monstro e matou esse monstro e tudo mais, ele seria só uma historinha. É só palavras mesmo, é só livro. É só porque o Senhor dos Anéis ele sai da Terra-média, vamos colocar desse modo, sai da Terra-média e, digamos assim, se assenta no mundo em que eu e você estamos, é que a gente consegue notá-lo como um livro tão profundo. Tem uma parte do Silmarillion chamado Ainulindale, que é o começo, é a criação do universo. E lá mostra como o Melkor, se eu não estou enganado, que seria como o diabo, né? Como ele engana os elfos e os homens, né? E você vendo aquilo, você fala, poxa, é assim que eu sou enganado também. Né? Não estou dizendo para você acreditar em demônio, mas estou dizendo quando nós se enganamos, nós somos enganados assim mesmo. Então a gente se reconhece em todo momento. Estou tentando voltar até chegar aqui. Então, estou fazendo isso para o quê? Para o quê? Para tentar te mostrar que até a ficção mais fantasiosa, ela se apoia na realidade. Se ela não se apoiar na realidade, eu faço para você uma história agora sem apoiar na realidade. Era uma vez um rapaz que tinha superpoderes e ele conseguia lançar bolas de fogo que destruía 50 planetas. E aí vem um outro que tinha 2 cabeças e conseguia lançar bolas de fogo que destruía 100 planetas. E aí o de 100 planetas, da força de 100 planetas, tentou matar o de 50 e esse quase morreu. Aí o de 50 planetas conseguiu pegar uma flor que dobrava a força dele e uma espada que triplicava e matou o primeiro vilão. É isso aí que eu fiz, isso é ficção. São só frases, é só um enredo. É só um enredo, né? Por isso que é tão ruim. Perceba, eu posso fazer, não preciso fazer uma literatura fantástica para ficar só nesse nível da superfície. Então, vamos chegar à seguinte conclusão. A literatura fantástica, ruim, ela vai ter algo em comum com a literatura não fantástica. Vamos supor um livro que conte sobre conseguir um emprego, né? Coisa mais cotidiana do mundo. A literatura fantástica ruim, ela tem algo em comum com a literatura não fantástica ruim. As duas são só superfícies, são só palavras, elas não se apoiam na realidade, né? Por outro lado, a literatura fantástica boa, ela tem algo em comum com a literatura, como a gente está lendo aqui, vamos chamar de cotidiana, assim, né? Boa. As duas se apoiam na realidade. Ok? Única coisa, ainda falando sobre a literatura fantástica, a única coisa é que é mais fácil você fazer literatura fantástica ruim, porque você pode criar um monte de coisa, né? E daí você pode fazer coisas impressionantes, né? Você pode dizer, aí veio uma super explosão em uma nave que soltava um raio, etc, etc. Você pode ficar criando, né? Você pode ficar inventando nomes, aí você inventa 70 mil categorias de poderes. Quem conhece um pouco essas áreas, anime tem muito disso, né? Você inventa, e daí tem esse super poder que é parecido com outro. Aí você vai criando, tudo bem, você é muito engenhoso, mas é isso, é essa superfície, né? Novamente, eu não estou dizendo que não pode haver animes que não tenham densidade. Tem sim. Só que a densidade vem da onde? Vem do fato de o anime, por mais fantasioso que seja, está assentado na realidade. Deixa eu dar um outro exemplo, pessoal. Eu sei que eu estou indo bem longe nos exemplos, mas é um assunto importante. E assim, eu comecei o assunto como o Dom Casmurro falou. Eu comecei o assunto, agora vou ter que abordar, né? Tem um anime chamado Attack on Titan,
né? Não sei como é que é em português, Attack on Titan, né? E aí é sobre gigantes que vêm do nada e destrói lá os castelos e tudo mais. E ele é muito bom. Gigantes que vivem numa era que a gente não conhece e chegam lá e destroem tudo. Só que por que ele é muito bom? Quais são as partes que dá sustância, né, para esse anime? O jeito que ele mostra medo. E a gente vê o medo e fala, medo é assim mesmo. Medo é assim mesmo. Okay? Além, é claro, de se divertir das cenas de ações, a gente poderia continuar nessa conversa. Vou abrir outro vídeo e a gente continua nessa conversa.